Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Perfil Arquifó, um espaço de encontro, informação e partilha sobre a vida e a missão de pessoas que fazem a igreja em Fortaleza. Eu sou Ana Flávia Bezerra e tenho a alegria de receber hoje Dom Janisson de Sá Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. Natural de Propriá, em Sergipe, ele nasceu no dia 8 de dezembro de 1969 e foi ordenado presbítero em 18 de agosto de 1995, encardinado na Diocese de Propriá. Foi nomeado bispo pelo Santo Padre Leão XIV no dia 29 de novembro de 2025 e recebeu a sua ordenação episcopal em sua terra natal Propriá, no dia 6 de fevereiro de 2026. Com sólida formação acadêmica, ele é doutor em teologia com concentração em catequética pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, com pós-doutorado pela PUC-Rio. Ao longo de sua trajetória, atuou intensamente na formação presbiteral, na catequese, na pastoral e na reflexão teológica pastoral no Brasil e na América Latina, colaborando com a CNBB, o CELAM e diversas dioceses. Dom Janisson tem uma caminhada profundamente marcada pelo serviço à catequese, a iniciação à vida cristã e a reflexão pastoral, a construção de uma igreja cada vez mais missionária e sinodal. Antes de começar a nossa conversa com Dom Janisson, eu tenho aquele convite bem especial para te fazer. Por favor, curte a nossa página, não deixa para depois, tá bom? Faz isso agora mesmo. Curte, comenta, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e, claro, faz a sua inscrição aqui na nossa página. Combinado? Vamos lá para a nossa entrevista com Dom Janisson. Já estamos aqui com Dom Janisson, seja muito bem-vindo. Confesso ao senhor que estávamos todos em uma grande expectativa para conversar com o senhor, para saber como tem sido esses primeiros dias na nossa arquidiocese. E conte para a gente como o senhor recebeu, né, a notícia dessa nomeação episcopal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma alegria estar aqui. Obrigado, querida Ana, a todos que nos acompanham, nossos internautas. E recebi com surpresa, mas ao mesmo tempo uma grande alegria, né? Quando o Núncio Apostólico do Brasil me fez o convite, ou melhor, me chamou para ir na anunciatura, recebi a notícia com surpresa, mas ao mesmo tempo confiando na graça de Deus, na misericórdia de Deus para conosco, e me coloquei à disposição, como sempre, nestes 30 anos de ministério, né? Sempre tenho me colocado à disposição nos diferentes serviços, ações que a igreja necessita. Então, me coloquei de fato nas mãos de Deus para servir onde necessitar. E neste caso, né, o Santo Padre, o Papa Leão, me fez a nomeação me nomeou para a Arquidiocese de Fortaleza. Então, uma alegria muito grande, porque eu tinha estado em alguns eventos, atividades aqui na Arquidiocese, e é uma igreja muito acolhedora, alegre, de um povo religioso. Então, uma alegria ainda maior por vir a Fortaleza. Que bom. E eu já ia lhe perguntar isso, como é que foi essa acolhida do povo cearense, porque nós cearenses somos bem acolhedores, somos alegres, somos animados, realmente, como o senhor falou, a nossa igreja é bem alegre. Como é que tem sido essa acolhida do povo cearense? Ana, foi excelente, não poderia ser diferente, mas não somente após a minha chegada aqui, mas desde a nomeação, né, que recebi mensagens, muitas, telefonemas, tantos padres religiosos, religiosas, novas comunidades, fundadores de comunidades que me telefonaram, mandaram mensagens, leigos e leigas também que escreveram, enfim, neste período anterior, né? Mas desde a minha chegada foi assim uma grande alegria. Primeiro Dom Gregório, né? Sempre empolgado, entusiasmado. Na segunda-feira, no dia que cheguei aqui em Fortaleza, o Dom mandou vários áudios. Você vai ser muito feliz aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Estamos felizes. E já no aeroporto encontrei uma cearense católica que também me fez assim
a maior acolhida. Olha. E tem sido maravilhoso, né? Os padres da arquidiocese, religiosos, religiosas, novas comunidades, outros membros dos movimentos eclesiais, pastorais, diversas, assim, todos com acolhida excelente. Me sinto em família, em casa, e estou muito feliz pelo carinho da comunidade católica de Fortaleza. Que coisa boa, é muito bom se sentir acolhido. E amado. Né? E amado, Dom Gênesis, é verdade. Eu queria que o senhor falasse para a gente também, assim, acredito que uma missão como essa, a qual o senhor recebeu, vem carregada de algumas responsabilidades, né? Talvez muitas. Tem alguma, uma ou duas que o senhor pode nos falar que são responsabilidades que lhe tocam muito? Sim. É a grande preocupação com a evangelização. Sim. É um tema muito caro para mim, né? Eu sempre repito, Ana, uma frase que está presente em diversos documentos eclesiais, que a missão da igreja é a evangelização. Mas os documentos afirmam isso a partir daquilo que Jesus nos ensinou. Já no Evangelho, Jesus dizia, né, ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. Então, essa preocupação com o anúncio do Evangelho foi fazendo com que a mensagem chegue a todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse, ide e ensinai. Então, o anúncio e ensinamento. Então, a outra preocupação, assim, que sempre esteve no meu coração, é ajudar as pessoas a compreenderem, a conhecer a Jesus, né? A conhecer os ensinamentos. Muitos ouviram falar de Jesus, têm informações sobre Jesus, mas não conhecem os ensinamentos. E um passo ainda mais importante é essa adesão a Jesus, né? Fazer a experiência do encontro com o Senhor, como as mulheres no túmulo vazio. Vimos o Senhor. Que todos nós possamos realmente, cheios de fé e espiritualidade, repetir: vimos o Senhor, estamos com Jesus, fizemos a experiência com o Senhor e por isso aqui estamos, para segui-lo na sua igreja. Eu queria que o senhor falasse também sobre a sua vocação, né? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, um pouquinho no início da sua história. Como foi a sua descoberta, né, para a vocação do senhor? Como foi essa experiência íntima e pessoal com Jesus, quando você decidiu assim, um caminho a ser tomado, a ser seguido? Nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo? Então, sou padre há 30 anos, né? O senhor começou jovem. Comecei bem jovem, com Foi? certeza. Com quantos anos? Com 18. Muito jovem. Entrei no seminário com 18 anos, então, um ano antes, um ano e meio antes, né, eu já sentia o chamado de Deus, né, para esta vocação específica na igreja, que é o ministério ordenado. Mas tinha medo, talvez vergonha, até mesmo de falar, de dizer. E foi a partir de alguns momentos importantes na minha paróquia, com algumas peregrinações, momentos intensos, que eu, de fato, fui fortalecendo a convicção de que Deus me chamava, me sentia chamado por Deus para aquela missão, e a partir do convite do meu pároco, né, foi muito importante. O meu pároco, ele conversou comigo e me convidava para participar dos encontros vocacionais. E eu ainda assim com dúvida, vou, não vou, quero realmente. E interessante que ele disse, olha, vai ter encontro, na minha época era todo final de semana, no próximo final de semana, e quero te convidar, que você participe conosco. Bem insistente. Insistente. E eu disse para ele que não iria. Só que um dia antes telefonei e disse, eu vou. Oh. Aí decidi, senti mais forte esse chamado de Deus em minha vida e respondi, e posso dizer, Ana, que aquele foi o primeiro momento, mas tem pessoas que às vezes colocam assim na caminhada indecisões, dúvidas. Eu tive a graça muito grande de, assim, depois que eu decidi realmente, eu quero, me sinto chamado por Deus, estou respondendo ao chamado de Deus e segui em frente. E enfrentei muitas dificuldades, tive que viajar para longe, então eu saí da minha cidade, uma pequena cidade de Sergipe. Com quantos anos? Com 18 com 18 anos. logo? Aí fui para Olinda, depois Belo Horizonte,
depois Roma, e sempre confiando assim na graça de Deus, que nos conduz, né? O Espírito Santo vai nos conduzindo em nossas missões, e mesmo enfrentando dificuldades, culturas diferentes, realidades diferentes, os estudos, né? Mas fui superando e tendo a certeza de que Deus estava do meu lado. Estava ali conduzindo tudo, né? O senhor fala muito dessa questão da evangelização. Na sua opinião, nesses 30 anos aí de caminhada, quais seriam os desafios assim mais difíceis no que diz respeito à evangelização? Olha, o desafio maior é fazer com que as pessoas possam fazer a experiência com Jesus, né? Porque temos muitas pessoas, muita gente até que circula nos nossos ambientes, mas que, a meu ver, elas têm muitas informações sobre Jesus, às vezes participam da paróquia, mas não fizeram uma verdadeira experiência com o Senhor. Por exemplo, quando imaginamos aquelas pessoas que se fazem a pergunta, a missa domingo é de preceito? É obrigatória a missa naquela solenidade, digamos assim, Assunção Nossa Senhora, ou Imaculada Conceição, domingo de Páscoa, mas é obrigatório ir à missa? A minha impressão, muitas vezes, é que as pessoas, quando se perguntam dessa obrigatoriedade, ainda não compreenderam plenamente a beleza e a grandeza do seguimento a Jesus, da Eucaristia. Então, quem ama realmente a Jesus não deveria se fazer essa pergunta, né? Não deveria fazer essa pergunta. Deveria realmente, porque amo o Senhor, o sigo, estou em comunhão com Ele, eu sinto necessidade de escutar a palavra, de participar do seu banquete, estar em comunhão com Ele, com toda a comunidade de fé. E não só ir por uma obrigação, digamos exatamente, assim, porque eu tenho que ir. Exatamente, Ana, não nos sentir como obrigação, mas eu tenho a necessidade deste encontro com o Senhor, tenho a necessidade de estar em comunhão com Ele, e eu creio que é fundamental. Então esse é um desafio enorme na nossa evangelização. E um outro é chegar até as pessoas, né? Então você é jornalista, comunicador, estamos aqui no estúdio, a Arquidiocese, todo um trabalho de evangelização a parte das mídias, que é um caminho muito importante hoje necessário. Como chegar a todas as famílias, né, onde elas estão, nos locais de trabalho, em casa, que muitas vezes, né, nos condomínios, diferentes realidades ou situações, nós não conseguimos chegar até essas famílias, essas pessoas, para este encontro, este diálogo, para apresentar a pessoa de Jesus. Uma outra coisa, Ana, é assim, não devemos pressupor que aquelas pessoas que nasceram cristãs vivem como cristãs, né? Muitas vezes essas pessoas, elas nasceram cristãs, elas foram batizadas em família cristã, mas por um motivo ou por outro, elas se afastam do Evangelho, se afastam de Jesus, da sua igreja. Então, muitas vezes nós pensamos que essas pessoas foram evangelizadas, e na realidade, não. Precisamos anunciar, precisamos falar de Jesus de forma atraente, que empolgue, que envolva, que chegue ao coração das pessoas. É verdade, e assim, até a forma como tudo isso chega às pessoas mudou muito, né? Hoje, através das redes sociais, a gente consegue alcançar famílias que estão em lugares mais distantes, que não têm muitas vezes o acesso, né? Até a missa mesmo diária, a gente conhece alguns distritos, algumas localidades que não têm esse acesso à missa diária, não têm acesso à evangelização diária, mas hoje a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, que é também uma ferramenta que nos ajuda a evangelizar. Na opinião do senhor, como a igreja pode fazer isso, mas sem perder a nossa identidade, principalmente o verdadeiro sentido e objetivo que é a missão realmente de evangelizar, mas sem se perder tudo isso no meio dessas redes sociais? É uma pergunta muito interessante, né, Ana? Eu creio que nós temos que manter a nossa identidade, né? Sim. Cristã, católica, nossa atividade, nossa ação, ela não depende de querer agradar a B ou C, aquilo que as pessoas querem ouvir.
Sim. né? Mas é a mensagem de Jesus Cristo. Então, a primeira questão importante é a fidelidade a Jesus Cristo, a fidelidade aos seus ensinamentos, né? Aquilo que Jesus nos ensinou, nos transmitiu. Então, essa fidelidade a Jesus. Mas, ao mesmo tempo, esta mensagem de Jesus, de 2000 anos atrás, ela se espalhou em diversos continentes, em todos os continentes, em países, e tem a questão da diversidade cultural, de situações. Então, mas essa mensagem é para todos os povos, para todas as culturas, e pelo mundo inteiro. E esta abertura de Jesus, né, e dos seus discípulos posteriormente, particularmente São Paulo, né, com a grande expansão missionária de outras culturas, outros povos, apresentar a pessoa e a mensagem de Jesus. Então, eu creio que o primeiro aspecto importante é esse, né, a fidelidade à mensagem de Jesus e a nossa maior disponibilidade através das redes, mas presencialmente. Eu sonho, Ana, com cristãos e cristãs assim mais firmes, mais fortes, que encontram pessoas, apresentam a mensagem de Jesus, que estão no trabalho, mais decididas. Eu fico assim alegre quando encontro pessoas, por exemplo, que na rua ou em determinados ambientes, que passam na igreja, fazem o sinal da cruz, são capazes, ou quando vão em algum lugar comer, fazem oração, não tem vergonha porque alguém está próximo, não é praticante, não participa, ou até mesmo no ambiente de trabalho, antes de iniciar o trabalho, fazer uma breve oração, fazer o sinal da cruz, enfim. Então, eu sonho com cristãos mais convencidos. Temos muita gente, muita, né? E aqui em Fortaleza, então, né? Fervorosos, firmes, mas olhando todo da realidade brasileira, eu trabalhava em Brasília, né? Então, trabalhando em Brasília, a visão assim, um pouco do Brasil inteiro. Sim. Então, muitas vezes, falta nas pessoas uma maior convicção deste segmento. Por isso que a evangelização através das redes é muito importante, mas isso não exclui este encontro pessoal, este diálogo pessoal com pessoas que nós encontramos, que convivemos, uma pessoa que alguém está em dificuldade, dizer, eu vou rezar por você, conte com minhas orações, enfim, são inúmeras situações que nos devem mover para este anúncio explícito de Jesus Cristo. O senhor falou algo que, assim, a arquidiocese mesmo faz isso, né, que é transmitir as missas ao vivo. Sim. Mas eu queria que o senhor explicasse, porque tem muita gente que fica na sua, né, no conforto da sua casa, que é muito bom, claro, assistindo a missa, mas pode ir à igreja de forma presencial. Então, essa missa que está sendo transmitida, ela, claro, tem todo esse trabalho realmente também da internet, do alcance, de dar esse acesso a quem não tem, né, a oportunidade de a missa diária, não tem na sua cidade, e aqueles também que estão impossibilitados, às vezes, por uma doença, né, alguma coisa assim, mas isso não deixa de tirar a nossa obrigação de realmente, se eu estou com saúde, se eu posso ir, eu tenho que ir à missa presencial, não é isso, Dom Jânison? Exatamente, Ana. Então, a pandemia ampliou muito Sim. este horizonte, né, e foi uma riqueza. Naquele tempo nós ficamos assim sem saber o que fazer, uma situação difícil, muito sofrida, nós sacerdotes não tivemos a possibilidade de abrir as igrejas, Sim, de celebrar com triste, o povo, era terrível. então foi muito, muito triste. Difícil. E a televisão, rádio, as redes sociais, diversos canais favoreceram, né, ajudaram para que as missas, as pregações, momentos de oração, reflexões, enfim, formações diversas chegassem a todas as famílias. É um aspecto positivo e importante que continua até hoje. Sim. Temos muitos momentos formativos, né? E aqui o nosso encontro, o nosso diálogo, para que outras pessoas possam nos conhecer, estar nessa comunhão conosco, como igreja, como cristãos. Mas a sua pergunta, Ana, em relação às missas é muito importante. Se eu consigo caminhar, né, se eu tenho condições de ir à igreja, é importante a missa presencial na sua paróquia ou em uma das capelas, em uma comunidade, mas participar. E aqui na Arquidiocese de Fortaleza, em tantos outros lugares também, são tantas possibilidades. Tantas igrejas, missas. Agora, Ana, é importante lembrarmos aqui, né, pessoas idosas, doentes. Sim. Eu não posso caminhar, mas tem uma outra possibilidade, Ana. Eu estou
sem conseguir caminhar, mas eu posso entrar em contato com a paróquia, pedir alguém para entrar em contato com a paróquia, o ministro extraordinário da comunhão eucarística, levar a comunhão. Se a pessoa vai ficar muito tempo sem caminhar ou está impossibilitada de ir à igreja, a cada mês ou a cada 3 meses, convidar o sacerdote para visitar, a necessidade da confissão também, né, desde a confissão, pedir aos ministros extraordinários, mas é muito importante, né, peça aos seus familiares, parentes, para que possam chamar os ministros extraordinários. Nossos paróquios temos muitos e à disposição, e faz um trabalho tão bonito, né, após a missa, ou antes da missa, que vão nas famílias, vão levar Jesus nas pessoas impossibilitadas de ir à igreja. Então, também aproveitarmos bem estes momentos. E aí, estando em casa, eu não posso sair, assisto a missa, né, participo da missa, ali acompanho na televisão, nos meios, nas redes aí sociais, estou nesta comunhão, né? Mas não substitui a celebração presencial na comunidade de fé. Perfeito, é isso mesmo, porque muitas vezes as pessoas não têm até esse conhecimento, né, de que realmente podem ligar para a sua paróquia e solicitar. O senhor como padre, né, e agora, né, como bispo auxiliar, deve ter escutado muitas pessoas dizendo assim: ah, mas o mundo mudou, agora as coisas são diferentes, a igreja precisa acompanhar. Já escutou muito isso? Já. Qual a sua opinião? Então, é muito importante, né? É aquela frase bem conhecida por nós cristãos da carta aos Hebreus: Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, e sempre. Então, a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus é para sempre, todos os tempos, realidades, culturas. Então, sim, a realidade mudou, né? Quando eu era criança também, né? Há algum tempo atrás, né? Era bem diferente. Na minha cidade, os jovens, por exemplo, domingo à noite, o local de encontro, a missa. Depois, outras atividades. Hoje mudou bastante, porque são tantas opções, tantas possibilidades. Isso não quer dizer que devemos excluir a participação da missa dominical da nossa vida, né? Então, são tantas propostas de atividades. Quando eu entrei no seminário, por exemplo, não existia celular. Mas o celular é algo útil, importante, né, para a evangelização, para a comunicação, para salvar vidas, né, em tantas situações, como todos sabem. Então, assim, a igreja, a realidade mudou, mas a mensagem de Jesus é a mesma, né, e ela é sempre atual. Pensemos, por exemplo, na palavra proclamada na liturgia a cada dia, e imaginemos textos do Antigo Testamento, de quase 3.000 anos atrás. E quando nós ouvimos aquela palavra e a meditamos, percebemos tantos ensinamentos atuais, né, importantes para nós. Então, a ação do Espírito Santo, né, que é a atualização desta palavra também para nós hoje. E o sacerdote, quando preside a Eucaristia, na homilia, atualiza essa palavra para nós. Então, essa palavra é sempre viva, é sempre eficaz, né? Atual. E atual. Então, para todas as situações, tempos, enfim, as mudanças que ocorreram e que estão ocorrendo. Sim. Agora, é muito importante, né? Eu vi esses dias, assim, o Dom Gregório nos lembrava que precisamos estar atentos. Nós queremos falar às pessoas de hoje, 2026, evangelizar as pessoas de hoje, que estão aqui em Fortaleza, que estão na nossa arquidiocese. Não imaginar ou pensar que muitas vezes, Ana, eu que trabalhei muito tempo e trabalho ainda com catequese, muitas pessoas dizem assim: ah, no tempo da minha avó era tão bom. Concordo plenamente. Aprendi as primeiras orações com minha avó. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Foi minha avó que me ensinou, né? Mas a realidade, então, mudou muito.
as famílias hoje não moram tão próximos aos avós, aos parentes, como há 30, 40, 50 anos atrás, né? Então, era muito bom, era excelente, era. A realidade, o contexto hoje é outro, mas nós precisamos evangelizar, catequizar, transmitir a mensagem de Jesus no hoje da nossa história. Por exemplo, eu estou aqui em Fortaleza, agradeço a Deus por estar aqui, e Deus me pede para semear, para anunciar a sua mensagem aqui, hoje, nessa realidade. É isso. Agora o senhor vai me dar só um minutinho, porque tem um recado para dar para esse povo lindo e maravilhoso que acompanha a gente. Essa produção, gente, do nosso perfil Arquifor, é uma produção do Estúdio São José. Vocês sabiam disso? Pois é, então, dito isso, eu quero te fazer um pedido muito especial. Ajuda a gente a dar continuidade, a trazer tanta gente que pode nos edificar na fé, que pode contribuir com a nossa caminhada espiritual, assim como Dom Janisson, que está aqui hoje com a gente, e tantos outros, né, convidados especiais que nós tivemos nesse tempo aí em que o perfil Arquifor está no YouTube. Então, também tem muita gente boa, bacana, que está com a gente nessa produção, nesse programa. Então, tudo isso tem um custo, né? Você sabe disso. Então, a gente pede a sua ajuda no que você puder nos ajudar. Essa chave Pix está aparecendo aí agora na sua tela, você vai fazer a sua doação, aí você vai dizer assim, não, Flávia, esse mês está difícil, não vou poder doar, não tem problema. Sabe como é que você vai nos ajudar? Com a sua oração. A sua oração, ela vai nos deixar de pé, vai fazer com que a gente permaneçamos firmes nesse nosso propósito, que é levar essa formação a você, e aí dessa forma você também vai nos ajudar muito. Então, quem puder doar, doa. Quem não puder, doa com oração, que também é muito importante. Combinado? Tá certo? E aí você já pode fazer, inclusive, aquele pedido que eu sempre faço para você, já aproveita e você está aí com o celular pertinho de você, e curte, comenta, compartilha, diz para a gente de onde você está nos assistindo, isso é muito importante. A gente gosta dessa interação, de saber de onde você está nos assistindo e, claro, se inscreve aqui no nosso canal. Combinado? Dom Janisson, eu queria... o senhor estava falando que passou em Brasília, o senhor veio de Brasília. Então, eu queria que o senhor nos contasse desse período em que o senhor esteve em Brasília, onde o senhor trabalhava na CNBB, né, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como é que era o trabalho do senhor lá? Então, Ana, e vocês que nos acompanham, né, através das redes sociais, eu sou de uma pequena diocese, de um pequeno estado, que é o estado de Sergipe, diocese Propriá. Nestes 30 anos de padre, 25 anos foram fora da diocese, em outras missões, mas sempre encardinado na minha diocese. Então, trabalhei em alguns lugares, mas particularmente em Brasília, onde fiquei muitos anos. Trabalhei alguns anos na Comissão Bíblico-Catequética, Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É um trabalho desafiador, né? Animar a palavra, a educação da fé nas diferentes regiões. Então, na Conferência Episcopal existem 19 regiões que ajudam essa organização para melhor evangelizar. Então, nestas 19 regiões, nós temos essa missão de animar, ajudar a organizar todo o trabalho voltado para a animação da Bíblia, da Palavra de Deus e da catequese, da educação da fé, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, enfim, nas suas diferentes realidades. Mas nos últimos anos, nos últimos 2 anos e meio, eu trabalhei em outra função na Conferência Episcopal, que foi como subsecretário adjunto de pastoral. Então, nesses 2 últimos anos e meio, o presidente da CNBB, o cardeal Jaime Spengler, pediu-me para colaborar nesta questão da pastoral, da evangelização, ajuda na presidência, né? Particularmente ali acompanhando os assessores nacionais, os secretários das regiões, das 19 regiões, em temas voltados à pastoral e evangelização. Então, nos 2 últimos anos e meio, me dediquei a este trabalho de evangelização, né, que é um trabalho que eu gosto muito,
e ajudando, colaborando nas diferentes realidades, necessidades, ali na Conferência Episcopal. Então, trabalhos voltados aos diversos temas, por exemplo, agora, nos últimos 2 anos, nós trabalhamos muito no projeto de elaboração ali das novas diretrizes nacionais, que são chamadas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, que os bispos irão provavelmente votar na próxima Assembleia em abril. São linhas, princípios norteadores para nos ajudar na evangelização. Então, os bispos contam com um grupo de assessores, assessoras, pessoas que possam colaborar, ajudar a refletir, a pensar como podemos melhorar a nossa evangelização. Veja na sua pergunta lá atrás, né, em relação à questão do tempo, lugar, a realidade mudou. Então, nossos bispos, nossos pastores estão preocupados com essas mudanças e querem acompanhar, querem continuar apresentando a mensagem de Jesus a todas as pessoas. E é por isso que existem essas diretrizes, essas orientações nacional que vai ajudar a todas as dioceses do Brasil também a poder atuar melhor. Como podemos evangelizar, por exemplo, como catequizar melhor, como transmitir a palavra, como realizarmos o anúncio missionário hoje, nesta realidade. Todos esses temas estão presentes nesse futuro documento, que os nossos bispos na próxima Assembleia irão se debruçar e provavelmente aprovar um documento que irá nos ajudar para os próximos 4 ou 6 anos na Igreja do Brasil. Mas são temas voltados à evangelização, a grande preocupação com a evangelização. Como nos lembra São Paulo, né? Na 1 Coríntios, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, nossos pastores estão muito atentos a esta realidade do anúncio do Evangelho. E por isso, que em assembleia, reunidos, estão sempre refletindo como melhorar, como fazer que esta mensagem possa chegar a todos. E é interessante percebermos ontem o Dom Gregório, na reunião com os coordenadores de comissões pastorais e vigários episcopais, ele dizia, né, que os nossos projetos, as nossas atividades, propostas arquidiocesanas, elas devem chegar a todos, até as pessoas mais distantes, mais afastadas do território da nossa arquidiocese. Então, esta é a grande preocupação, né? Que a mensagem chegue a todas as pessoas. É verdade, assim, eu vejo isso muito forte na fala de Dom Gregório, desde que ele chegou à nossa arquidiocese aqui em Fortaleza. Tendo dito isso, né, que o senhor falou com relação à evangelização, então, aí entra também a importância do trabalho das pastorais? Exatamente, né? A missão da igreja é evangelizar, mas precisamos de pessoas, de organizações que nos ajudem em nossa ação pastoral Sim. e evangelizadora. Imaginemos as comissões, a comissão missionária, né? Então, a comissão missionária ela necessita, né, que tenha um padre assessor, grupos nas paróquias, que animem, que ajudem a organizar, porque nós falamos, toda a igreja é missionária, cada batizado é um missionário, concordamos, mas precisamos de alguém que nos lembre, nos ajude, que nos faça proposta, que nos diga no mês missionário, vamos visitar as famílias, vamos às casas, vamos visitar, vamos conversar com quem está distante, vamos formar um grupo, vamos nos organizar. Da mesma forma, pensar outras comissões, outros grupos de trabalho, por animação bíblica. Todo cristão, todo católico sabe que deveria estudar a Bíblia, ler, meditar, rezar com a palavra, mas nem sempre conseguimos e podemos esquecer. Então tem ali uma comissão, uma pastoral, um grupo que está nos lembrando, nos motivando, convidando, e nesse sentido a importância dessa ação pastoral, né, que é próprio do pastor. Cristo é o bom pastor, né, que ensina, que nos conduz, que nos ilumina, e pede que nós possamos dar continuidade à missão iniciada por ele. Então, a ação pastoral ela tem uma importância fundamental, por exemplo, a preparação aos sacramentos, a catequese, né? As pessoas, muitas vezes, elas pedem um sacramento. Que bom que pedem um sacramento, ficamos felizes.
mas é necessária a compreensão, o entendimento. Aí onde é que entraria também a importância que é a formação dos leigos, dos fiéis leigos? Exatamente, né? Que é muito importante, Ana. E hoje, graças a Deus, temos muitos leigos e leigas capacitados, né? Na missão, muitas pessoas se dedicam, que estudam, que leem. E aqui, né, com as redes sociais, favorece muito, né? A pesquisa. Eu, por exemplo, tenho uma dúvida, eu pesquiso na internet e tenho muitas informações. Cuidado, sites Eu já confiáveis. ia dizer, cuidado, nem tudo que se vê, né, é confiável. Atenção, pesquisarmos em sites confiáveis, né? Mas, assim, muitas informações, Sim. muitas orações, catequeses, pregações, muita coisa boa também circulando nas redes sociais e também em nossas paróquias. Tantas propostas, né? Cursos, formações, encontros, enfim, as diversas pastorais, movimentos eclesiais. Então, propostas nós temos inúmeras, que não percamos a oportunidade. No início da quaresma, nós ouvimos São Paulo na segunda leitura, que dizia, eis o tempo favorável. Né? Este é o tempo favorável, é o nosso tempo. Então, vamos aproveitar as oportunidades que chegam, que batem à nossa porta. Falando em tempo favorável, estamos vivendo um tempo assim que é a quaresma, né? Que é favorável a tantas coisas, né? A mudança, a gente voltar para dentro de si mesmo, né? E do perdão e tantos outros. Queria que o senhor deixasse, não sei se uma mensagem, mas como as pessoas podem bem viver a quaresma agora nesse período, Dom Janisson? Então, assim, a quaresma é um tempo muito bonito, muito importante em preparação em vista da Páscoa, da ressurreição. É um tempo precioso, Precioso. que não devemos dispersar, perder nesta oportunidade. Então, o convite na quarta-feira de cinza, a conversão. Que bonito, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. E o Senhor nos convidou ali já no início da quaresma, né? A oração, ao jejum, à esmola, né? E então devemos aproveitar esse tempo para olharmos para dentro de nós, para a nossa vida. Quem não pecou, quem não peca, né? Quem não peca. O próprio Jesus disse, né? Quem entre vós estiver sem pecado, né, atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da misericórdia, da graça de Deus. Mas muito maior do que o nosso pecado, temos a certeza que a graça de Deus é bem maior. Mas que nós precisamos, queremos sempre mais e vamos aproveitar este tempo para a nossa conversão pessoal, desejo de mudança, procurar melhorar. O Papa falou até em controlar um pouco a nossa fala, a crítica ao outro, né? No início da quaresma, Santo Padre nos indicou. Então, são tantos aspectos que nós precisamos melhorar, todos nós. Então, aproveitar a oportunidade para sermos cristãos melhores, né? Pessoas melhores. Então, e durante todas as semanas da quaresma, a cada domingo, a liturgia nos traz aspectos importantes, fundamentais para a nossa conversão e uma maior comunhão com o Senhor. Porque a conversão, ela nos ajuda a nos aproximar, a nos voltarmos mais para Deus. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta da comunhão com Ele, nos distancia do Senhor. Então, pedir perdão, celebrar o sacramento da reconciliação. Então, você que nos acompanha, né, que procura a sua paróquia, todas as nossas paróquias aqui na Arquidiocese oferecem momentos para as confissões, a celebração da Via Sacra, né, ali durante a quaresma, ou em casa, pequenos grupos, ou na paróquia, enfim, celebrar a Via Sacra, reviver ali a paixão, morte de Jesus, nessa busca interior nossa de conversão. E conversão pessoal e também a conversão comunitária, a conversão para o outro, né? Quando o Papa fala em controlarmos o nosso falar, evitar falar negativamente de outras pessoas. Então, este controle também é importante, ajuda um ponto importante de conversão para não prejudicarmos o outro, para não denegrirmos a imagem do outro.
E também a igreja, Ana, tem nos pedido, né, essa conversão no sentido social, de preocupação com outra caridade, né, é, jejum é a esmola e a oração é a esmola, né, essa capacidade de nos desapegarmos e pensarmos no outro que sofre também, que às vezes passa necessidade, os diversos sofrimentos. O Papa Francisco falava das periferias existenciais, sofrimentos interiores, mas também pessoas que sofrem materialmente, que necessitam da nossa ajuda, da nossa caridade, da nossa doação. Então, que sejamos sensíveis às diferentes realidades, né? Pessoas que necessitam, às vezes, de um conselho, de uma palavra amiga, que possamos dizer assim, eu vou rezar por você, estou orando por você, e não criticando, questionando, apontando, e aspecto importante, fundamental, mas ao mesmo tempo essa preocupação com aquele outro que sofre, que não tem o mínimo necessário para viver. Então o cristão é um homem e uma mulher sensível às diferentes realidades, porque Jesus olhou para as pessoas. Aquilo que nós fazemos é porque somos cristãos e olhamos para Jesus. Pensemos as diversas cenas do Evangelho lindas. Jesus olha com ternura, com amor, com misericórdia, cura, dá a mão, ajuda a levantar. Aquilo que nós fazemos é seguindo os ensinamentos que o nosso mestre nos deixou. A nossa entrevista está maravilhosa, mas já está quase chegando ao final, Dom Jânison, mas eu tenho ainda umas duas perguntinhas para fazer para o senhor, e uma delas, assim, por que que o jejum, pelo menos para mim, eu me coloco nessa, é tão difícil? Por que é? O que que o senhor poderia nos orientar neste período? Então, pensarmos assim, o jejum é olhar para um bem maior, né? E assim, eu não essa mortificação, ela deve nos ajudar nesse sentido, a pensar em um bem maior, para ajudar na minha conversão, penitência. Então, não ficar simplesmente pensando assim, que afastemos de nós a mentalidade. Não vou comer para poder melhorar o corpo. Não é dieta, né? Não é dieta, de jeito nenhum, né? Mas a questão é esta mortificação, este sacrifício por um bem maior, pela minha conversão integral. E pensando também que se eu fiz jejum, se eu nas sextas-feiras, por exemplo, se eu faço jejum, eu posso também, ao mesmo tempo, ajudar, quem sabe, uma pessoa carente, necessitada, que bate a nossa porta, que encontramos na rua, sim, que encontramos nos semáforos, né, que necessita muito da ajuda e do pão material. Então, o jejum deve nos ajudar nesta dimensão, nesse sentido. E que não percamos o sentido do jejum, tão que em toda a história da igreja e aquilo que Jesus nos ensinou, ela deve permanecer. Às vezes as pessoas com a mentalidade de modernidade acha que não tem mais sentido, não tem mais significado, mas tem um grande significado e uma grande riqueza. Eu faço esse sacrifício por um bem maior, né? Que nos sacrificamos, mortificamos para crescer nessa comunhão com Cristo. Muito bem. Dom Jânison, para finalizar, o senhor tem algum lema episcopal? E como é que o senhor escolheu? Obrigado pela pergunta, Ana. Tenho no coração, né? Desde que me ordenei à ordenação presbiteral, a dimensão do serviço. Éramos 7, né, quando nos ordenamos em 1995. Minha turma, 7 que nos ordenamos, e era um lema comum, mas voltado também para essa dimensão do serviço. E para a ordenação episcopal, eu pensei aquele versículo, né, de Lucas 22, estou no meio de vós, como aquele que serve, no contexto da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, que Jesus diz, né, aos seus discípulos, estou no meio de vós como aquele que serve. E o meu lema mais resumido é como aquele que serve. Esta dimensão do serviço. Por quê, Ana? Lá em 88, quando respondi ao chamado de Deus para o sacerdócio, o que eu mais queria, desejava,
o desejo é servir, ajudar a quem necessita, aquele que necessita de nossa ajuda, né? E nesse sentido é estar à disposição da igreja para os diferentes serviços, as diferentes necessidades. Então, como aquele que serve, eu estou aqui como aquele que serve. Então, estar sempre atento a esta dimensão do serviço, né? Servir a todas as pessoas, a igreja nas diferentes realidades, né? Como Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida. E serviço e dar a vida a cada dia, pelo irmão, pela irmã, servindo nossa igreja, obedecendo e seguindo os ensinamentos da nossa igreja. Então eu tenho no coração muito forte essa frase, esse versículo, essa palavra. Estou no meio, estou aqui para servir. Por isso que minhas diversas falas, até nesta vinda à Fortaleza, e segunda-feira na Catedral, eu reafirmei, né? Estou aqui para servir, para colaborar nas diferentes realidades, colaborar com o Dom Gregório, eu sou auxiliar do Dom Gregório, Sim. auxiliar do Dom Gregório, nas diferentes realidades na nossa arquidiocese. Muito bom. Agora a gente vai fazer, Dom Jânison, o senhor falando isso, eu quero inclusive lhe desejar assim, que Deus lhe abençoe nessa missão que foi lhe confiada, né, e lhe dando ainda mais sabedoria e que ela lhe faça muito bem. A gente vai agora fazer um ping-pong. Como é o ping-pong? Eu vou falar e o senhor vai me responder com uma única palavra, bem rápido. Um santo de devoção. Santo Antônio. Um livro que o senhor recomenda. Nossa, são tantos. Pode ser o último que o senhor leu. A Bíblia. A Bíblia, muito bom. Uma passagem bíblica que ilumina a sua missão, ou que o senhor gosta muito. Que eu gosto muito. 1 Coríntios 9,16. Admisse não evangelizar. O senhor falou há pouco, eu falei né? há pouco. Um momento que foi muito marcante para o senhor da sua ordenação episcopal. A presença dos irmãos, né? Irmãos, assim, bispos, uma quantidade muito grande de bispos, padres, seminaristas, leigos e leigas, familiares. Foi muito marcante essa presença de tantas pessoas. E assim, um momento próprio da ordenação, né? O rito da ordenação, muito rico. É lindo, Não consegui uma palavra, né? Não, mas a gente entende, não tem como. Uma prioridade pastoral para este início de ministério aqui em Fortaleza, na nossa capital. Prioridade pastoral. Então, tem tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa para fazer, né? O Dom Gregório pediu algumas atividades. O mais urgente? O que é mais urgente eu creio que é uma atitude. É a atitude de escuta, de conhecer. Eu vejo mais nesse sentido, Ana, de conhecer e, assim, várias solicitações, mas eu preciso conhecer, né, antes, mas estou à disposição para colaborar. Então, vou colaborar no centro pastoral, vou colaborar na ação evangelizadora, catequética, particularmente o Dom Gregório pediu para acompanhar, estar próximo à escola catequética da arquidiocese. Então, a prioridade nessa transmissão, cuidado com a transmissão da fé. Para a gente encerrar, uma música que marcou a sua história. Nossa, são tantas. Tem a música do Padre Zezinho, porque eu sou do tempo Padre antigo, Zezinho, né? tem músicas maravilhosas. Então, várias músicas lindas, né? Se ouvires a voz do tempo, né? Chamando. E tantas outras, né? Músicas, mas aquelas nos anos 80, ali 90, no final dos anos 80, as músicas do Padre Zezinho marcaram muito. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de vir até o perfil Arquifor conversar conosco. Realmente, como eu falei no início para o senhor, estávamos todos numa grande expectativa, estávamos ansiosos para conversar com o senhor. Obrigada pela sua partilha de vida, obrigada por tanta generosidade com a igreja ao longo desses 30 anos que o senhor vem servindo. E que eu lhe desejo é que Deus continue lhe abençoando, né, nesse novo que acaba de chegar na sua vida aqui em Fortaleza. Fico muito feliz do povo cearense já ter lhe acolhido, já ter lhe abraçado e ter feito o senhor se sentir amado e em família, que eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigada, Dom Jânison. Obrigado, Ana. Quer deixar uma mensagem para os nossos internautas? Então, agradeço, né, a você,
Ana, o padre Vander Lúcio, com toda a equipe aqui da Arquidiocese, e dizer que queremos caminhar juntos, em comunhão, quero conhecer melhor a realidade arquidiocesana e poder colaborar naquilo que for necessário, que a igreja necessite, mas assim, com muita alegria e disponibilidade para servir. Fiquei muito feliz, né, com esta missão em Fortaleza e desejo realizá-la da melhor maneira possível, mas não consigo sozinho, né, com as orações de vocês e com a condução do Espírito Santo em minha vida. Conte com nossas orações. Amém. E para você que ficou até agora aqui com a gente, muito, muito obrigada mesmo de verdade pela sua companhia. E só para a gente não perder aquele costume, não esquece, compartilha, comenta e manda esse grupo aqui, esse programa para todos os seus grupos de WhatsApp, os grupos da família, do trabalho, manda para todo mundo, faz também a sua inscrição aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!